Este programa é livre para todos os públicos. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, escrito segundo São Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, meus irmãos, disse Jesus à multidão: ninguém acende uma lâmpada para cobri-la com uma vasilha, ao colocá-la debaixo da cama. Ao contrário, coloca no candeeiro, a fim de que todos os que entram vejam a luz. Com efeito, tudo que está escondido deverá tornar-se manifesto, e tudo que está em segredo deverá tornar-se conhecido e claramente manifesto. Portanto, prestai atenção à maneira como vós ouvis, pois a quem tem alguma coisa será dado ainda mais, e àquele que não tem será tirado até mesmo o que ele pensa ter. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Vamos à palavra de Deus. Pode ser mais forte. Essa palavra que dá vida à nossa vida, que cura o nosso coração. Podemos nos sentar. Olha para quem está do seu lado e diga para essa pessoa: deixa a luz do céu entrar. Não, acho que não convenceu, não. Diga dando um sorriso, mostrando o dente ou a dentadura: deixa a luz do céu entrar. Você viu que o Evangelho está falando disso? Dessa luz, né? Interessante. Você sabe que na época de Jesus, querido filho, querida filha, você aqui, você em casa, não havia luz elétrica, né? Não sei se os mais novos já ouviram falar isso, mas deixa o tio explicar. Existia um momento na história, você criança, adolescente, que não tinha luz elétrica, não tinha celular. Nossa, padre, é verdade? Pergunta para sua avó, que ela vai confirmar. Para as novas gerações é impossível acreditar nisso, né? Mas não existia luz elétrica. Então Jesus estava usando aquilo que era muito próprio da época, que eram as lamparinas, né? Se usava, quem aqui é da época da lamparina ou já usou lamparina com óleo? Levanta a mão. Fica com medo de levantar a mão, não vou pedir para não te filmar, brincadeira. Mas eu não usei, não, vou ser sincero, eu sou um pouco mais jovem do que a época que tinha esse uso constante, mas eu já vi, né, na casa de um vizinho da minha avó, que morava, gurizada morava tipo se fosse um sítio, uma fazenda, e lá eles tinham, né, se colocava aquele óleo, o óleo tinha um cheiro bem específico, né, alguns usavam querosene também. Então, naquela época, a metáfora que Jesus está usando, ela é muito evidente, né? Olha só, você vai acender uma lamparina para você colocá-la, né? Uma lanterna debaixo da cama? Claro que não. Uma que é perigoso, pode queimar, mas não era esse o sentido que Jesus estava colocando. Ele quis dizer que aquilo que foi feito para iluminar precisa estar num lugar visível, né? Porque você já percebeu o quanto a gente é dependente da luz? Presta atenção, eu estava fazendo esse final de semana, eu fiz um retiro pessoal num mosteiro aqui perto, muito bonito, muito gostoso o lugar. E a gente fica num lugar que é próprio para padres, né, como se fosse um eremitério, e é bem assim no meio do mato mesmo, lá embaixo, né? E à noite, às vezes você sai, tem uma lâmpada que eles deixam no corredor, mas às vezes quando o outro padre ou monge passa e esquece de apagar, esquece de deixar acesa aquela luz e você tem que voltar para lá à noite. Aconteceu isso comigo. A última pessoa que passou esqueceu de acender a luz, deixar a luz do corredor para eu chegar nesse mato, nesse lugar distante de onde era a igreja, onde era o refeitório. E eu esqueci o celular, né? Também, graças a Deus, pelo menos no retiro tem que deixar esse tal desse celular, né? Ele nos persegue. E, gente do céu, que agonia. Eu fui tateando assim no escuro, com esse meu pezinho 45, 46 assim, né? Pisando assim, porque tinha o corredorzinho e do lado era tudo terra, né? À noite, ali no meio do mato. E a cabeça da gente, a criatividade já imagina, né? Nossa, meu Deus do céu, eu pisar fora, tiver uma aranha, tiver uma cobra, tiver isso, tiver aquilo. Mas momentos como esses, eu estou usando o exemplo só para ilustrar, a gente percebe o quanto que a gente é dependente da luz na escuridão.
Dá um desespero, né? Quando você está no meio do escuro, você está procurando uma coisa e não acha, né? Quando acaba a luz, hoje em dia, graças a Deus, acontecem menos os blackouts. Mas quando eu era criança, aconteciam muito. Uns anos atrás, a gente está progredindo, né? Existem alguns estados nos quais acontece, mas menos. Acabava a luz, e a mãe às vezes deixava uma vela, né? Aquela vela grande, mas ia até achar a vela para acender com a luz apagada. A vela era uma bênção, mas até achar. Às vezes demorava, né? Você é dependente da luz. Na escuridão você vê. Hoje a gente tem celular, que tem lanterna, é mais fácil. Mas um tempo atrás, quando não tinha, nesses momentos nos quais a luz acabava, era cáustico. O que a escuridão traz para você do ponto de vista emocional? Ela traz medo, ela traz incerteza. Você fica limitado no escuro. Mas quando alguém acende uma vela, ou quando alguém liga a luz do celular, ou quando, vamos supor que eu estivesse naquele caminho ali no mosteiro para chegar no quarto onde eu fico lá embaixo, que é mais no meio do mato, e alguém acendesse a luz no meio do meu caminho. Que bênção. Agora eu estou enxergando. Não é? E Jesus está dizendo que Ele vai fazer de muitos de nós luz para iluminar o caminho de muita gente. E a luz não pode ser escondida. A luz não pode ser escondida. E saiba de uma coisa: aquele que se eleva, sem Deus o elevar, está cometendo o pecado do orgulho, que é o maior de todos os pecados, o vício capital do orgulho, da presunção. Mas, em contrapartida, aquele que se abaixa enquanto Deus o está elevando, também peca por orgulho e por presunção. Você se exaltar quando Deus não te exalta é pecado de orgulho e de vaidade. Mas você se diminuir quando Deus te exalta, entenda bem o que eu quero dizer com a palavra exalta. Quando Deus te dá evidência, quando Deus te coloca como luz, também é pecado de orgulho. É o orgulho de achar, eu não tenho condição. Meu filho, minha filha, você nunca vai ter condição. Bota na sua cabeça, nem eu. Eu não tenho condição de ser padre. E por isso, quanto mais eu reconheço que eu não tenho condição de ser padre, eu dou espaço para um outro ser padre em mim, que é Jesus. Não é eu que vou ser padre. Eu vou ser um bom padre quando eu não atrapalhar Jesus, que quer ser padre em mim, que quer usar as minhas mãos, a minha voz, tudo que eu tenho como atributo humano unido à sua graça para Ele realizar a obra que é dele. Você acha que eu, Padre Adriano Zandoná, poderia olhar para uma pessoa e falar, eu te absolvo de todos os teus pecados? Quando que eu teria esse poder? Nunca. Mas Jesus em mim, pelo meu sacerdócio, tem. Então, é presunção da nossa parte quando a gente fala, eu sou tão fraco. Você é tão fraco que nem Deus pode dar um jeito em você? Você é tão fraco que você está dizendo que para Deus é impossível usar você? É isso que você está dizendo? Isso é pecado. Pecado de orgulho, de presunção e pecado contra a esperança. Porque você está dizendo para Deus que Ele é fraco, que Ele não é capaz de te usar. Filho, Deus usa até de pedra. Ele usou da mula de Balaão. Quem já leu o Antigo Testamento sabe o que eu estou falando. Para falar no momento. Ele usa quem Ele quiser. E às vezes, em alguns momentos da minha vida, eu me identifico com esse personagem, viu? Esse animalzinho. Eu falo, meu Deus do céu, estou parecendo uma mula. Mas mesmo assim, Deus vai lá e me usa. Não é? Porque Ele usa quem Ele quer, na hora que Ele quer. Só que, infelizmente, veja bem, existem casos nos quais Deus está fazendo de alguém uma luz. E essa pessoa tem medo da exposição e do comprometimento. Quantas pessoas têm medo do comprometimento? Tem medo de ser luz, tem medo de ser referência. Eu digo para você, você nunca vai amadurecer na sua vida enquanto você não aceitar ser uma referência. Porque é muito fácil, enquanto a pessoa não se compromete, ela é aquela pessoa, você já viu, eu tenho, com todo respeito à profissão, né? Mas às vezes eu fico pé da vida com analista de futebol, né? Com os analistas de futebol. Fica lá 5 caras que, às vezes, perna de pau pior que o padre, né? É porque aquele atacante, ele deveria ter vindo para a direita e cruzado a bola usando uma técnica transversal. Vai fazer para ver. Ele ganha para ficar comentando a vida do outro. Às vezes não sabe nem chutar uma bola, né? Por quê? Porque, ele, com todo respeito, viu? A quem trabalha com isso. Mas, tipo assim, é muito cômodo, ele não está no campo. Tem que ter alguém que faz? Tem. Mas, às vezes, tem comentaristas bons que têm noção? Tem. Mas tem comentaristas que, pelo amor de Deus, graças a Deus, as empresas, as redes de televisão, estão chamando ex-jogadores para comentar. Por quê? Porque o cara sabe o que ele está falando, né? Quando você vê, por exemplo, existiram jogos de algumas Copas que o Pelé comentou. Você pode não gostar do Pelé, mas você falar para ele que ele não sabe o que ele está falando, não dá, né?
Mas a pessoa que não se compromete é como um analista de futebol que não entende nada, que está só lá. Aquele pregador não é bom. Quantas vezes você já pregou? Aquele cantor não faz nada certo. Você já teve a coragem de se expor para cantar? É muito fácil quando a gente se torna, presta atenção, você aqui, você em casa, consumidor da fé. Aquele que só consome, vai na fé como se fosse uma prateleira de mercado. Eu gosto desse padre, eu não gosto daquele, eu quero isso, daquilo, eu vou enchendo o meu carrinho, mas em que você está servindo? Você está servindo a Deus? Você está levando o evangelho para alguém? Deus não nos quer como consumidores descomprometidos da fé, filho, filha. Ele não nos quer como aqueles que consomem e que dão pitaco, como eu falei, como os comentaristas do jogo, que não entende nada, mas que ganha para ficar criticando o pobre do jogador, que muitas vezes está se matando ali, e não chegou a um resultado por outras questões técnicas, de saúde, de treinamento, de clima dentro da concentração do time. Mas muitas vezes nós estamos assim, como esses comentaristas, só criticando. É muito fácil. Quem mais critica, presta atenção, é quem menos faz. Eu me convenço disso. Quem mais, o analista das pregações para criticar, é o que menos prega, porque quem prega sabe o quanto é difícil se expor, pegar o microfone numa segunda, 3:30 da tarde, padre, e vim aqui presidir essa missa, né? Às vezes a gente chegando de viagem, não estou reclamando não, eu sou muito feliz, né, com o que eu faço, mas para dizer que quem se expõe sabe o preço que o outro está pagando, sabe o preço de ser uma testemunha de Jesus, de dar testemunho de Jesus dentro de casa. Só que eu vou ser sincero, nós estamos diante de uma geração que está com medo do comprometimento. Eu quero o oba-oba da fé. Na hora da bênção, na hora da música, na hora de cantar, deixa a luz do céu entrar. É uma alegria só, todo mundo cantando, né? Mas na hora de viver lá em casa, e de dizer lá naquela reunião de família, que tem aquele cunhado mala, aquele vizinho chato, que desce a lenha na igreja, nos padres, que fala mal de todo mundo, não deixa falar mal de mim lá não, hein? Sabe? Que fala mal de todo mundo, aí você fica lá, eu sou muito diplomata. Você é diplomata não, você é um covarde, um preguiçoso, isso é preguiça moral. Porque se você não tem coragem de defender quem morreu numa cruz por você, meu filho, você vai defender quem? Se você não tem coragem de defender essa igreja que tem erro, teve defeito, mas que está 2022 anos levando salvação. Você sabe quem que começou as universidades no mundo? A Igreja Católica. Quem começou os leprosários no mundo? A Igreja Católica. Quem começou as Santa Casas de Misericórdia, os hospitais como Santa Casas no mundo? A Igreja Católica. Quem tem uma presença massiva na África, nos países mais pobres do mundo, cuidando de leproso e dando comida? A Igreja Católica. Você pode ver, isso é estatística, eu não estou inventando. Mas alguém fala uma coisinha por causa de um videozinho na internet de 3 minutos que viu e você se encolhe. Estou falando para você brigar não, nem dar uma panelada na cabeça do mala que está falando, mas se posicione. Cristão precisa ter posição, sabe? Ou você é um cristão agente secreto, parece o 007, ninguém sabe que é cristão, né? É um cristão na surdina, agente secreto. Cristianismo não se vive na surdina, ou você testemunha ou você não é cristão, sabe? Só que, como eu dizia, muita gente tem medo de se comprometer com uma mensagem. Por quê? Porque o comprometimento, ele vai gerar um ônus ali para você. Você vai ter que testemunhar o que você está falando. Você vai ter que testemunhar na sua casa. Por exemplo, você que é casado, casada, você vai ter que, se você vem aqui, reza e ouve essa homilia, você vai ter que tentar ser um esposo melhor, uma esposa melhor, menos egoísta, mais clemente, mais compassivo. Você vai ter que tentar ter um pouco mais de empatia com a sua esposa, que talvez perdeu a mãe há pouco tempo, e você exigindo dela respostas que ela ainda não consegue dar. Você vai ter que ter mais empatia com o seu esposo, que está vivendo um momento difícil, talvez uma depressão. Você vai ter que internalizar o evangelho e colocá-lo em prática. É um comprometimento, mas é um comprometimento que gera amadurecimento. Ninguém amadurece se não se compromete. Pode ver, os cristãos que mais amadurecem são aqueles que se comprometem. E Deus não quer gente perfeita, Deus quer gente comprometida e disposta. Às vezes tem gente até que faz muito melhor, mas não se compromete, só quer oba-oba. E o compromisso faz a gente amadurecer e crescer. E olha, eu digo para você, querido filho, querida filha, aceite com humildade quando Deus te elevar. Aceitar isso é humildade.
Aceite com humildade quando Deus quiser fazer de você uma referência na sua família, uma referência na sua casa. É tão bom ter alguém na casa da gente como referência, ou não é verdade? Quanta gente eu escuto falando, padre, a minha avózinha me ensinou a rezar. Quantos padres, padre, eu já não ouvi, dizendo, esses dias eu ouvi o testemunho, uma história de um padre amigo, que o pai e a mãe não iam na igreja, não ensinavam a rezar, não gostavam de igreja, mas a avózinha levava ele, a mãe estava cansada o dia inteiro com o menino na cabeça, né? Posso levar ele na igreja? Leva. Fica, se quiser ficar lá umas 6 horas. A mãe cansada do dia inteiro, e foi levando o menino na igreja. Aí a avó era esperta, aí passava na volta da igreja, dava um sorvetinho para ele, porque também, né? Ninguém é de ferro, né? Criancinha já, opa, quer para a igreja com a avó? Claro. E depois tem um sorvetinho? Claro. Então, ó, foi indo, o homem é padre hoje. Por causa de uma avó que foi uma referência de Deus para ele. E ele me disse, padre, minha avó morreu, a avó dele já tinha morrido, acho que quando ele me falou, fazia 8 anos, mas ele nunca se esqueceu da avó, e na ordenação dele, ele falou da avó. Era um padre relativamente novo, a avó já tinha falecido, né? Mas com certeza lá do céu ela está vibrando, e Nossa Senhora está dizendo para ela, está vendo, minha filha, como valeu a pena você ser uma referência na sua família? Hoje, o seu neto está salvando milhares de pessoas com a Eucaristia que ele celebra todos os dias, não é? Deus quer fazer de nós referência, sabe? E é tão bom, gente, num mundo tão complicado, no qual há tanta escuridão, volto à metáfora que eu usei no início, de como você fica perdido na escuridão, tateando, num mundo com tanta escuridão, Deus quer fazer de nós referências, Deus quer fazer de nós luzes, Deus quer fazer de nós lamparinas, abajures, Ele quer usar de nós para iluminar muitas vidas. E você não tem noção a diferença que faz quando você lá no seu setor de trabalho, lá na faculdade, lá na sua casa, começa a iluminar. E mais uma vez eu digo, testemunhar não quer dizer brigar, mas quer dizer ser alguém de Deus. Uma pessoa de Deus, ela vive aquilo que nós lemos em Gálatas capítulo 5, que são chamados os frutos do Espírito, Gálatas 5 do 22 ao 23, já ouviu falar dos frutos do Espírito? Leia depois Gálatas capítulo 5, versículos 22 e 23. Amabilidade, alegria, paz, domínio próprio, né? É uma pessoa que, onde ela está, ela semeia paz, leva a paz onde ela está, não é? Aceite ser uma referência dentro da sua casa. E olha, eu vou dizer para você, que muitas vezes, sobretudo na vida dos casais, eu vejo que presta atenção num grupo de jovens, por exemplo, eu vou usar o meu exemplo. Quando eu comecei no meu grupo de jovens, há muitos anos lá atrás, eu vim de uma vida bem difícil, né? Uma vida mundana, mas me encontrei com Cristo, fui batizado no Espírito Santo, e umas 12 pessoas, uns 12 jovens começaram comigo. Só que com o tempo, cada um foi seguindo um caminho. Um foi dando passos para trás e deixou de caminhar com Cristo. Outros foram se comprometendo, eu fui me comprometendo. Deus me deu um pouquinho e eu fui levando a sério, e evangelizando, e fui crescendo na fé, até descobrir minha vocação. E alguns Deus colocou como referência lá na minha região, na pregação, outros cantando, outros administrando retiros, outros vivendo coisas bonitas na fé, né? Então, Deus vai separando, dependendo da correspondência de cada um, claro, e vai elevando algumas pessoas. Ele vai escolhendo pessoas para se tornarem referências. E às vezes eu vejo na vida do casal, que às vezes entre o casal, Deus escolhe um dos dois para se tornar uma referência. Não é que o outro seja menos, não, pelo contrário. O outro tem o seu lugar, tem o seu valor, mas às vezes o casal, das pessoas ali que compõem o casal, um dos cônjuges, muitas vezes se inibe. Deus está levando a pessoa para cima e a pessoa vai se levando para trás, vai como eu posso dizer, regredindo, né? Vai dando passos para trás, porque ela não quer crescer. Porque, nossa, e o outro, né? Eu vou deixar ele, como é que vai ser? Claro, é importante o casal olhar na mesma direção, óbvio. É importante o casal cultivar metas em comum, né? Olhar juntos para a mesma direção. Mas, se Deus escolheu elevar você, esposa, elevar no sentido de tornar referência, eu estou falando do Evangelho, né? Tornar luz, iluminar com força, ou escolheu elevar ele, quem é você para dizer que Deus está errado? Se Deus escolheu e está mostrando com fatos, tenha humildade de acolher e também envolva o marido ou a esposa para que ele venha junto, para que ele cresça junto, não é deixá-lo de lado, mas assuma a missão que Deus está te dando. E eu vou ser sincero, você aqui, você em casa, Deus escolhe pessoas, escolhe mesmo pessoas nas famílias para fazer delas luz.
Talvez você, esposa. O teu marido é até uma pessoa boa, é uma pessoa do bem, mas ele não tem essa aptidão que você tem, ele não tem essa percepção das coisas espirituais que você tem, ou numa outra área, porque Deus não eleva só na dimensão espiritual. Talvez você é um juiz e a sua esposa é juíza, mas você tem uma aptidão no exercício da magistratura que a sua esposa não tem, ou em outra profissão, né? Sabe, se Deus te elevou, voltando para a questão espiritual, se Ele te fez uma referência, exerça o seu dom. Porque a salvação de muitas pessoas vai depender da sua fidelidade ao dom que Deus te deu. Sabe? Deus te deu um dom não é à toa. Se Ele está te elevando, é para salvar uma geração. Se Ele está fazendo de você luz, é para salvar uma geração. Então talvez Deus te deu, mãe, esposa, um dom de conselho. Os seus filhos gostam de conversar com você. Exerça esse dom. Mas meu marido vai ficar com ciúme. Não se preocupe com isso. Use o dom de conselho para abençoá-lo também. E tenha certeza que se os filhos dele estiverem bem, ele vai ficar feliz. Se estiverem bem, ele vai ficar feliz no processo, né? Use o seu dom de conselho. Se você tem o dom de conciliação, se você tem um dom do Espírito Santo, onde você chega, você consegue transmitir essa paz. Deixe-se usar por Deus. Deixe-se usar por Deus, porque Deus não dá nenhum dom à toa. E se o esposo usa um dom, a primeira edificada vai ser a sua esposa, e vice-versa, sabe? E você talvez que vê que Deus está exaltando a sua esposa ou o seu esposo, filho, filha, tenha humildade, deixa Deus fazer. Acolha e seja suporte para ela, seja suporte para ele, porque quando Deus dá uma missão para alguém que é casado, Ele não dá uma missão para a pessoa que é casada, Ele dá a missão para a família. Se a tua esposa tem um ministério, o ministério também é teu, marido, porque Deus não faz nada para dividir uma família. Se Ele deu um ministério para a esposa, Ele deu também para o esposo, sabe? O dom vem junto. Mas olha, não fiquemos dando desculpinha, gente, para não assumir quando Deus quer fazer de nós referências. Você viu que o Evangelho termina dizendo, quem tem pouco vai ser dado, aliás, quem tem pouco vai ser tirado o pouco que essa pessoa tem. Quem tem muito vai ser dado ainda mais. Às vezes a gente tem pouco, eu não tenho todo esse dom, eu não tenho tudo aquilo, mas use o seu pouco com fé. Use o seu pouco com desenvoltura, porque Deus vai te dar mais. Agora se você, fica dando desculpa, não é o ideal, a igreja não é o ideal, o padre aqui da minha paróquia não é o ideal, eu queria vir na Canção Nova, mas como eu moro a 1000 quilômetros, se você tem aquele padre e aquela igreja, floresça onde Deus te plantou. Se você mudasse para cá, você ia ver que a gente também tem defeito, talvez queria voltar até para sua casa, para sua cidade. Floresça onde Deus te plantou. Não fique dando desculpa, use o seu pouco, faça render. Não é? Eu acho tão bonito quando eu vejo um casal que tem um ministério junto. Fiquem em pé vocês dois aí, por gentileza. Eles estão muito tranquilos ali, vou colocar eles na jogada para eles me ajudarem. É tão bonito, né, ver um casal. Você sabia que o Rubens e a Tânia são casados há quantos anos, Rubens? 23, tá vendo que ele aprendeu? Tá certo, tá esperto. E vocês pregam um encontro junto. Como é que é isso? Conta para nós, Rubens e Tânia. Exercer a missão como casados juntos. Os filhos de vocês já são grandes. Conta para quem está em casa. Como é que é? Vira e mexe, eu só ouço uma mensagem do Rubens, que é essa voz fina que ele tem, né? Ô padre, segunda eu não vou ir porque eu estou pregando lá em Gravatá, não vou chegar a tempo. Padre, segunda eu não vou ir que eu estou pregando, e a Tânia, claro, ele sempre fala, lá em tal lugar eu não vou chegar a tempo. Como é que é? Deus usou vocês dois, elevou vocês dois para ser luz e referência para muita família. Conta para nós, Rubens e Tânia. É muito bacana porque a gente conversa muito com os nossos filhos. E às vezes, como o senhor falou, tem dia que a gente não quer se expor. Você quer ficar em casa, quer estar no lar. Mas aí até as crianças ficam fazendo chantagem. Vê a mala arrumada, porque a gente faz da seguinte maneira. A gente tira um final de semana para estar em casa com os nossos filhos, com qualidade. E os outros a gente está saindo em missão. Ou a gente sai para pregar, ou a gente sai para missão aqui em Cachoeira Paulista, porque é uma frente de missão. E às vezes as crianças ficam falando, pai, não vai hoje não, fica conosco. A gente está com saudade de vocês. Aí a gente senta com eles e faz da seguinte maneira. Fala, o que a gente vive aqui em casa não é bom? Nossa, pai, é tão bom que a gente não quer que você e a mãe saiam. Eu falei, então, tem um monte de famílias que estão vivendo muita dificuldade. E nós queremos compartilhar daquilo que nós experimentamos como família com as outras famílias. É isso, pai? É.
Ah, então vai, pai, vai com Deus. Mas não é fácil, evangelizar não é fácil. A gente teve a graça de entrar na comunidade Canção Nova juntos. Nós entramos em 96, nos tornamos grandes amigos. Era uma amizade verdadeira. Mas num dado momento dentro do noviciado, eu olhei para ela e falei, meu Deus, que mulherão é esse? É meu número. Eu não enxergava isso. Amizade, a gente acredita, né, gente? A gente acredita, viu, Rubens? Eu não enxergava e eu estava vivendo como Clara e Francisco. Eu falei, não, tem algo a mais. E aí a gente começou a conversar. Eu fui entrando no coração da Tânia, conhecendo ela, e fui vendo que ela era realmente uma pessoa escolhida. E caminhando com Deus, naquela época o Padre Jonas, ele caminhava conosco, então ele nos escutava, ele foi nos orientando e a gente viu que era para casar. E casando a gente foi vendo que Deus tinha dado a nós o mesmo ministério de canto, de formação, que nós trabalhamos com a formação inicial aqui da comunidade Canção Nova, e também nos deu o ministério para trabalhar com as famílias. Então a gente falou, nossa, que bênção, vamos assumir. E nós temos assumido e tem sido maravilhoso. É claro, com muita luta, com muita dificuldade, mas nós somos muito realizados, né, meu amor? E nós temos 3 filhos, né? O Isaac, de 22 anos, o Miguel, de 16, a Mariana, de 12 anos. E moramos em Lavrinhas durante 7 anos, que é a casa de formação inicial. E quando nós moramos lá na casa, nós fazíamos em torno de uns 6 encontros de casais no ano. E eu e o Rubens estávamos em todos. Imagine, 7 anos, 6 encontros por ano. Por ano. E a gente cantava, rezava, animava. E a gente foi ouvindo muito as pregações. A gente foi aprendendo com muitos casais que estavam lá. E cada encontro a gente saía com uma meta para a gente crescer como casal, crescer no matrimônio, compreender a nossa missão, o que é a família. E Deus investiu. E aí quando viemos para a Cachoeira, começou a missa das famílias, o padre Arlon falou, não, vocês têm que cantar comigo, tem que ser um casal, eu quero um casal. Começou. E aí, daí nunca mais parou, e aí começou esse ministério com a família. E por quê? Porque Deus investiu, então a gente partilha aquilo que a gente experimenta no dia a dia, aquilo que a gente foi aprendendo e crescendo de muita prática, né, de concreto. Tanto que quando o senhor estava falando aí, eu lembrei muito que quando eu e o Rubens nós ficamos noivos, na missão que a gente estava, que era em São Gonçalo dos Campos, na Bahia, não tinha casal, era só solteiro e celibatário. Então não tinha alguém que fosse nos preparar, ajudar para o matrimônio. E aquele livro do Monsenhor Jonas, Homem e Mulher em Sintonia, eu e o Rubens começamos a ler. E começamos a aprender ali com aquilo que o padre dizia. E o padre é muito pedagogo. E a comparação que ele faz do matrimônio ali, nós trazemos para o nosso matrimônio até hoje. Ele compara o matrimônio como um caiaque de 2. Alguém aqui já viu caiaque? Quem conhece o caiaque, levanta a mão. Aquele assim. barquinho. Levanta para valer. Isso. Quase morri em uma vez. Então, ele disse que o caiaque de 1 é o sacerdote, é o celibatário. Ele entra naquele barquinho, ele vê a direção, ele põe a força no remo e ele vai embora. Mas que o matrimônio é um caiaque de 2. Aí os 2 entram no caiaque. E aí tem que ter o quê? A mesma direção. Porque se um quiser ir para a direita, outro para a esquerda, daqui a pouco o barco vira. Né? Se um rema rápido e o outro rema lento, tem que o quê? Sincronizar, sintonizar, ter ritmo. Então, é a santidade a 2. E isso ficou. E ali a gente tem buscado crescer muito, treinar isso, né, amor? Se tem uma coisa que eu e o Rubens, a gente se encontra, porque nós somos muito diferentes. Água e óleo. É na mesma direção. A nossa direção é Deus. A nossa direção é o céu. Então aí a gente se encontra. Se aplaudir. Aí é que... Quando tem a fé, né? É a liga, né? Da liga para a relação. É Deus. Por isso Deus que é bom aqui, ver ó. tantos casais aqui, ó. Estão buscando a Deus. Olha que casais. Casais de tudo quanto é tipo, de tudo quanto é idade. Um celebrando 63, um casal celebrando 63 anos de casado. Outro, vocês aqui, quantos anos de casado? Vocês mais jovens, vocês? Não da frente. Você que está posta. 6? Olha só, 6 anos, 63. Bonito.
Graças a Deus, vários casais, né? 23, né, Rubens? 23. Nunca mais dá para esquecer. Que lindo ver isso. E que bonita a metáfora que você trouxe, o muito exemplo do bacana. Monsenhor do caiaque a 2, né? Muito E bom. a gente tem saído para tantos lugares, padre. A gente tem feito muitas experiências. E a gente tomando conhecimento hoje dessa dificuldade que as famílias têm enfrentado, a gente não tem se poupado. A gente tem saído, a gente vai pregar, vai falar um pouco daquilo que nós temos compartilhado e tem sido maravilhoso. A gente tem voltado dos encontros assim, maravilhado dessas experiências. Então se lance, você que está aí nos ouvindo, o padre está falando, olha, não fique só para você, não fique só fazendo encontro. Sim. Começa também Não é só ser um partilhar, consumidor, né? compartilhar o que você tem experimentado dentro do seu casamento. As pessoas precisam, as famílias têm necessidades de referência. Infelizmente, o mundo hoje tem falado que a família é uma instituição falida, e não é. Eu sou tão feliz no meu casamento que eu quero que todo mundo experimente o que nós experimentamos. Graça. A mesma graça. Do É dolorido matrimônio. para nós quando a gente vê um casal separado, com dificuldade, não tendo diálogo, porque não é isso que nós experimentamos. E justamente isso acontece porque nós entendemos o que é o sacramento do matrimônio. O sacramento do matrimônio é a presença de Deus. Eu e a Tânia somos incapazes, né, de viver em harmonia, mas pela graça do sacramento, do sinal da presença de Deus, a gente usufrui dessa presença forte de Deus e se reconcilia, pede perdão, enfim, vai Recomeça. tocando e recomeça. É por aí. Uma salva de palmas a esse casal maravilhoso que me ajuda aqui na missa. Obrigado pela partilha, meus irmãos. Deus abençoe. Vamos ficar em pé, gente, para encerrar tudo isso? Aquela mesma, alguma outra coisa que vocês têm em mente, vocês que estão com a unção do momento. Pode Uma ser, canção padre? para nós. Pode ser, Rubens? Pode. Cantar aquela do Espírito? Pode ser. Vamos cantar Pode do ser. Espírito. Levanta os seus braços então comigo e diga assim: vem, Espírito Santo. Eu quero ser luz. Eu quero ser luz. Pode ser mais forte. Eu quero ser luz. Eu quero ser luz. Liberta-me de toda preguiça, Liberta-me de toda preguiça. de todo medo, De todo medo. de me comprometer. De me comprometer. Eu quero ser luz. Eu quero ser luz. Eu quero ser usado por Ti, Espírito Santo. Eu quero ser usada por Ti, Espírito Santo. Venha curar as feridas do meu coração. Vem curar as feridas do meu coração. Venha curar minhas lembranças dolorosas. Vem curar as lembranças dolorosas. Eu preciso de Ti, Espírito Eu Santo. preciso de Ti, Espírito Venha e me Santo. batiza. Vem e me batiza. És bem-vindo aqui. És bem-vindo Vem, ó aqui. doce hóspede da alma. Vem, ó doce hóspede. Vem da morar alma. no meu coração. Vem morar no meu Com os coração. braços erguidos, se você souber, você vai cantar. Se não, você vai ouvir no primeiro momento, prender e depois cantar, pedindo o Espírito Santo. Doce hóspede da alma, vem em nós reinar. Nós queremos mais de Ti. Nós queremos mais de Ti. Restaura em nós a vossa imagem, Que o pecado que o destruiu. pecado destruiu. Reaviva em nós o Teu poder. Reaviva em nós o Teu poder. Doce hóspede, doce hóspede da alma, Vem nos reinar. em nós reinar. Nós queremos mais de Ti. Nós queremos mais de Ti. Restaura em nós a vossa imagem. Restaura em nós a vossa imagem, Que o pecado destruiu. o pecado destruiu. Reaviva em nós o Teu poder. Reaviva em nós o Teu poder. És bem-vindo aqui. És bem-vindo És aqui. bem-vindo aqui. És bem-vindo aqui. Espírito, És bem-vindo. És bem-vindo aqui. És bem-vindo aqui. És bem-vindo aqui. Espírito, aí embaixo, és bem-vindo. És bem-vindo aqui. És bem-vindo
aqui. Levanta os braços, vai cantando. És bem-vindo aqui, Espírito Santo. Vai soltando a voz. És bem-vindo. Peça, clame. És bem-vindo aqui, és bem-vindo aqui, és bem-vindo aqui, Espírito. És bem-vindo, cante. És bem-vindo aqui, és bem-vindo aqui, és bem-vindo aqui, Espírito. Aqui. És bem-vindo aqui, és bem-vindo aqui, redesenha o rosto de Cristo em nós. És bem-vindo aqui, és bem-vindo aqui, enche o nosso coração. Espírito, deseja, és bem-vindo aqui. É Ele que nos cura, é Ele que nos liberta, é Ele que nos capacita a brilhar, a ser luz, é Ele que nos liberta do medo de nos comprometermos. Vem, Espírito Santo, vem nos batizar nessa tarde, vem nos encher. Vai cantando, filho, filha, com o Rubens e com a Tânia. Vem, Espírito Santo, nos batizar, vem nos libertar do comodismo, do conformismo. Vem, Espírito Santo, derrama a tua unção sobre esse lugar. Derrama o teu poder sobre quem está aqui, sobre quem está em casa. Vem curar os casais, Espírito Santo, feridos, magoados, desanimados pela traição, pelo desânimo, pela impureza, pelo vício. Vem, Espírito Santo, batiza as famílias, batiza cada um que está aqui. Que cada um nessa tarde tenha um encontro pessoal com Cristo. Vem, Espírito Santo, nos encher. Venha curar as famílias. Venha devolver o amor no coração dessa esposa que perdeu o encanto, que perdeu o amor pelo marido. Vem devolver a disposição para perdoar, para recomeçar. Vem, Espírito. És bem-vindo aqui, és bem-vindo aqui, és bem-vindo aqui, Espírito. És bem-vindo, és bem-vindo aqui, és bem-vindo aqui, és bem-vindo aqui, Espírito. És bem-vindo, suave. És bem-vindo aqui, és bem-vindo aqui. Cante, solta a voz, mais forte. Só você e os instrumentos, és bem-vindo. És bem-vindo. Força, cante. Deseje, vem, Espírito Santo. Nós damos liberdade para o Senhor, vem nos batizar. Espírito, para encerrar, és bem-vindo aqui, és bem-vindo aqui, és bem-vindo aqui, Espírito. Uma salva de palmas ao Espírito Santo que nos reúne aqui, que renova o amor no coração. Você que perdeu o amor, a disposição de amar, de perdoar, peça o Espírito Santo, que Ele sempre traz o vinho novo que está faltando. Amém?